Boa noite, amigos. Boa a todos, muito bem-vindos a mais um estudo e oração, para que nós possamos aprender um pouquinho mais, para que nós possamos estar conectados, repondo as nossas energias, vibrando saúde, paz, amor, coragem, confiança, fé, gratidão, alegria e tantos outros sentimentos bons. Muito obrigada a vocês que estão deixando mensagens carinhosas no chat. Obrigada por aqueles que deram like, né, em todas as nossas lives aí, que hoje também nós possamos estar sempre conectados e sempre buscando cada vez mais aprendermos, cada vez mais aproveitarmos essas energias amorosas de todos nós, diretamente entrando, né, nas casas uns dos outros, através dessas energias. Então é isso, amigos. Vamos mais uma vez estudar. Nós estamos aqui, estou até aqui a caráter, com camisetinha de Natal, né? Porque a gente entra em dezembro e entra esse clima. Então vamos estudar um pouquinho. O livro de hoje é o livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel. E tem o título de Desculpismo, capítulo 128. Nós sabemos que esses livros da coleção Fonte Viva têm uma passagem evangélica e depois as instruções, os comentários de Emmanuel. Então vamos lá. A passagem evangélica. E todos, a uma vez, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Jesus. Essa fala de Jesus encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 18. Vamos ver os comentários de Emmanuel. Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência, costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos, arquitetam um largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. E ainda agora, quando a doutrina espírita revive, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem as pencas, desculpas disfarçando deserções. Estou muito jovem ainda, sou velho demais, assumi compromissos de monta e não posso atender. Minhas atribulações são enormes, obrigações de família estão crescendo, os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual, empenhei-me a débitos que me afligem, os filhos tomam muito tempo, eu tenho muitos problemas, eu não tenho tempo. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, próprios acordam para a verdade no momento oportuno e, atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora, senão a de esperarem por outras reencarnações. Ai, essa lição é um tapinha em cada um de nós, né? Quem aqui não arranjou uma desculpa, atira a primeira pedra, né? Nós somos mestres das desculpas.
Só que a gente não percebe que às vezes nós caímos em uma rede de desculpismo. E aqui Emmanuel nos chama atenção para as desculpas ao trabalho do bem. Para as desculpas, para o convite de Jesus que nos chama incessantemente para a prática da caridade. Porque como um médico que precisa passar pelo estágio, pela residência, o advogado que trabalha em um estágio de uma empresa, aqueles que têm o estágio probatório quando no concurso, aqueles que vão aprendendo o ofício, seja ele qual for, é necessário aprender com a prática. E nós sabemos que o sinônimo da caridade é o amor em ação. Se nós não colocarmos o nosso amor em ação, ele vai secar e ele não conseguirá resistir, porque sem a prática ele fica desnutrido. Então nós precisamos de praticar o amor, e isso se chama caridade. E essa é uma área que nós mais encontramos desculpas. E vocês imaginem, às vezes nós convidamos uma pessoa para participar de uma campanha. A pessoa fala que está sem tempo. Um ano depois, nós convidamos novamente. A pessoa continua sem tempo. Depois, nós vamos mais uma vez convidar. A pessoa continua sem tempo. Então, uma hora a pessoa está sem tempo, às vezes está apertada, às vezes está financeiramente complicada, às vezes está muito velho, muito novo, e que os desculpismos aparecem de toda hora. O que nós sabemos é o seguinte: aqueles que mais trabalham são aqueles que mais têm consciência do poder da caridade, do amor ao próximo. É aqueles que sabem que um gesto de caridade gera uma luz que apaga muitas das sombras. E nós estamos aqui falando não da sombra do outro, mas da nossa sombra. Porque todos nós que aqui reencarnamos carregamos as nossas sombras de muitas e muitas vidas, pautadas em atitudes infelizes, em pensamentos destruidores, em ações de desamor. E assim nos encontramos novamente nesta vida, que chegou não como férias, mas como escola bendita. Estamos aqui para aprender. E aí o que acontece? Falhamos com desculpismos. Como aqueles alunos que não têm atenção, como aqueles alunos que não vão se empenhar para passar de ano. E entra com um desculpismo. A gente percebe muito isso, professores agora nessa pandemia, aqueles alunos que não estudam sempre estão com problemas terríveis. É claro que nós temos, né? A internet falha. Outro dia eu vi uma live do Haroldo que teve que ser adiada por problemas de internet. Outro dia foi uma live do Chitãozinho Chororó. Então acontece problemas de internet, sim. Mas vocês que nos acompanham desde o início sabem que sempre que temos um problema, nós tentamos sair deste problema e nós gravamos novamente, vamos para um novo site, nós não desistimos. Aquele que tem a desculpa é o seguinte, fala: não, eu não vou fazer uma live não, porque a internet lá de casa é tão ruim, né? Ou aquele que tem a desculpa fala: nossa, eu estou sem tempo para poder fazer uma live ou para poder assistir uma live. E aí me lembra de um professor antigo que eu tive, e ele falava para a gente: prestem atenção, porque é vergonhoso quando a pessoa fala que não tem tempo. Porque quando a pessoa sempre fala que não tem tempo, claro que uma vez ou outra não vai ter mesmo. Mas sempre que todo convite que você faz, toda proposta que você faz, chega a fala do eu não tenho tempo para me cuidar, eu não tenho... Ele dizia, a gente precisaria de ter vergonha dessa fala, porque essa fala é assumir uma incompetência nossa, uma incompetência de gerir a própria vida, de fazer as escolhas importantes. E aí nós vamos cada vez mais buscando
desculpas e desculpas e desculpas. E como diz Emmanuel, nós somos tão bons que às vezes a gente gera uma piedade alheia. Às vezes aquele que nos escuta até passa a nos ajudar para que a gente possa para que a gente possa executar de uma forma tranquila o nosso desculpismo, né? Mas pensando nisso, a gente olha ao nosso redor e a gente sabe exatamente as pessoas que já se mobilizam para a sua reforma íntima, as pessoas que se mobilizam para ajudar o próximo, as pessoas que estão conectadas buscando o seu tratamento, buscando a sintonia com o bem, com a paz e com Jesus. Quando nós estamos aqui nessa comunhão de sentimentos e de pensamentos, nós formamos uma barreira do bem, uma barreira de proteção, uma barreira que nos ajuda a fortalecer como uma corrente. E aí cada elo, junto com outro elo, fechado nesse objetivo, nessa intenção, gera uma força que protege, gera uma força que ajuda o outro a agir. E aí, aqui nessa lição, a primeira frase de Emmanuel nos chama a atenção. Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Muitas vezes, a nossa luta, a nossa obrigação, o nosso objetivo, a nossa missão está diante de nós. E com o desculpismo, a gente deixa escapar por entre os dedos da nossa mão. Inúmeras vezes eu percebo pessoas que não se julgam boas o suficiente para poder fazer algo de bom para o próximo. Só que o que torna a gente bom é exatamente a prática do amor. O que torna um profissional bom é exatamente o estágio, a prática. Um médico que faz várias cirurgias em um mês, ele tem uma prática que isso torna melhor do que aquele que nunca fez uma cirurgia e vai fazer sua primeira cirurgia. Nós devemos desistir? Não. Estarmos acompanhados daqueles que têm uma experiência e fazermos o bem. Que nós não façamos da pandemia uma desculpa para não fazermos o bem. Porque nós temos pessoas empreendedoras, pessoas jovens, pessoas que não pertencem ao grupo de risco, pessoas que estão saindo de seus lares, comprando frango, comprando cesta básica, comprando panetone, comprando brinquedos. Outras pessoas estão fabricando em suas casas máscaras, vestidos, roupas na máquina de costura. E tantas ações existem no bem que nós ficamos encantados de ver como existem pessoas valorosas na nossa sociedade. Mas, quando puxamos para nós, às vezes nós temos uma facilidade em fazermos o trabalho no bem. Então, entramos em várias frentes de trabalho. A campanha do panetone, a campanha do agasalho, a campanha do enxoval, e isso a gente tira de letra. Mas aí nós nos esquecemos daquela caridade que é muito importante. Aquela para conosco mesmo. Para que a gente aprenda a se perdoar, para que a gente pare, pense, reflita e faça um processo de autoconhecimento para que nós possamos elaborar uma reforma nos nossos pensamentos, nas nossas ideias. Então, de qualquer forma, nós precisamos de parar, pensar qual é a minha área de desculpismo. Será que aquilo que se refere à minha mudança de comportamento, de sentimento para melhor? Será que a minha área de desculpismo é quando eu tenho que estar em contato com as pessoas que eu não tenho facilidade de convivência? Será que o meu desculpismo é no trabalho para ganhar o pão e ajudar no sustento da minha família? Cada um tem que perceber. Ou será que o meu desculpismo passa a ser uma negação das doenças que eu tenho ou que os meus familiares tenham? Ou da desestrutura das relações que eu estou vivenciando?
Ou, às vezes, o meu desculpismo é contra o tratamento meu ou dos outros, ou, de repente, a dificuldade é entrar em contato com os menos favorecidos materialmente, ou a minha dificuldade, qual é? Nós precisamos de nos conhecer para percebermos onde existe dificuldades. Porque a dificuldade, ela não pode passar a se transformar em uma desculpa. Se eu tenho dificuldades em lidar com crianças, eu preciso de me empenhar para aprender a lidar, porque essa dificuldade não precisa de me acompanhar no pós-túmulo. Se eu tenho uma dificuldade em doar aquilo que eu não uso mais, eu preciso de fazer o exercício da doação, para que esse apego não me acompanhe no pós-túmulo. Se eu tenho a dificuldade de perdoar, é aí que eu preciso de agir. Se eu tenho a dificuldade de praticar o bem para os outros, mas eu só pratico para mim e para aqueles que me são muito chegados na família, eu preciso de aprender a me desprender dessas energias e passar a enxergar a humanidade como irmã. Quando nós viajamos no tempo e nos lembramos da época que Jesus aqui esteve, nós vamos encontrar lá no Oriente, há 2000 anos atrás, nessa viagem que a gente faz. Quem quiser, feche seus olhos e vamos nos transportar para a época que Jesus estava para nascer. Como era aquela sociedade? Uma sociedade de lutas, de guerras, de poder, uma sociedade primitiva, uma sociedade que era dominada por Roma, naquela região, e o Império Romano ele estava no auge do seu poder, da sua política. E nós vamos perceber os judeus ali lutando para poder, entre eles, ver quais as nações queriam dominar. E nós encontramos um grupo de judeus muito específicos, os fariseus, que eram aqueles responsáveis pela leitura, pela explicação das leis mosaicas, e eram autoridades religiosas, mas que estavam afundadas no egocentrismo. Esses fariseus, eles eram seguidos por todo um povo que acreditavam que eles eram santos. E aí, nesse ambiente bem dividido, de muito desequilíbrio, uma sociedade quase falida, a gente encontra numa aldeia de dezenas de casas muito pequenas, uma meninota de 16 anos. E essa adolescente, naquela época já era considerada uma adulta jovem, ela estava noiva de um carpinteiro, José, que foi escolhido ali pelos mais velhos, pelos mais sábios, como um marido bom para Maria. E Maria tinha aquela vida como todas as outras mocinhas daquela época. Ela ia na fonte pegar água com as amigas, batia papo. Só que Maria pertencia àquela cidade que acreditava na vinda de um Messias. E isso era uma conversa entre elas, pois isso era dito sempre que o Messias estava para chegar. E elas, possivelmente conversando curiosas, pensavam: quando? Quem será que vai trazer ao mundo o Messias? E Maria, em um momento que ela estava recolhida na sua casa, ela recebe a visita que vem conversar com ela. Uma menina pobre de uma aldeia pequena iria assumir ali, perante o anjo enviado pelo pai que ela acreditava, iria assumir a maternidade daquele que seria o enviado dos céus, o Messias, o Salvador.
E Maria não tinha uma consciência, porque esse planejamento estava num nível muito inconsciente dela. Mas Maria não tinha consciência que ela daria à luz aquele que era o governador do planeta. Uma menina de 16 anos, um espírito evoluidíssimo, bondoso, iluminado, foi escolhido pelo Mestre para que pudesse gerar em seu ventre. Ele que viria aqui encarnar para nos salvar das trevas da ignorância e do desamor. E Maria, quando recebe aquele convite, ela poderia ter dado 1001 desculpas. Olha, não vai dar não, eu estou noiva do José, o José, né? Nós vamos esperar, ainda não está na época do casamento, tem que ser 1 ano de noivado. Ela poderia dar a desculpa, eu sou muito jovem, eu não vou dar conta, eu sou muito jovem. Pega uma mulher mais experiente. Olha, eu sou muito pobre, quem sou eu para dar à luz ao Rei dos Reis? Moro numa casa pequena, uma criança agora ia ser difícil, né? Olha, eu não sei como falar com meus pais, os meus pais são muito bravos, então talvez essa filho agora está muito recente, né? Por que vocês não vão até Isabel, a minha prima, que quer dar à luz, né? Fulano e fulano, de repente, poderiam tanto. Fala para o nosso Pai Deus que eu ainda não estou pronta. De repente, quem sabe, mais tarde, mas agora não. E numa loucura de soberba, de orgulho, de desculpismo, Maria poderia ali ter negado a missão de trazer ao mundo o nosso governador, seu filho, nosso irmão Jesus. Mas Maria, que não fala desculpas nenhuma, o que ela fala? Eis aqui a serva do Senhor, que seja feita a vontade de Deus. Não pergunta, não indaga, não pensa, não reflete, ela obedece a uma ordem divina. E aí começa uma fase difícil com a Maria, porque havia ordem divina, mas haviam ordens dos governadores da terra, das pessoas que tinham dos nobres, haviam leis humanas que ela tinha que cumprir. E havia José. E aí José recebe a visita do anjo, falando para ele apoiar Maria, e falando que do ventre dela nasceria aquele governador do planeta que viria nos salvar. José poderia falar, mas eu já estou muito velho para isso, mas eu sou muito pobre, eu não tenho cultura, eu nem sei ler e escrever, eu sou muito pobre, minha casa é pequena, Maria é muito jovem, eu não sei se eu vou dar conta de cuidar de 2 crianças, de Maria e deste filho que vai nascer. Ele poderia falar que não daria conta, que deixaria para mais tarde, ou indicaria alguém. Ele tinha 1001 desculpas para falar ali naquele momento. Ele não era obrigado, ele era convidado. Maria não foi obrigada, ela foi convidada. E aí José, sem nenhuma desculpa, ele aceita a missão de cuidar de Maria e de Jesus. Ele aceita ser o protetor daquela sagrada família que ele formava. E quando Maria grávida, José, naquela época, sabia que ela não poderia ser deixada sozinha, porque naquela época as mulheres que engravidavam no período do noivado eram apedrejadas até a morte. E José cuida de Maria, protege ela. E ele segue uma outra ordem, a ordem humana, que pediu para que todos fizessem e participassem do censo e teriam que ir até a sua cidade de origem, onde haviam nascido. E José, para não deixar Maria com risco de ser apedrejada, humilhada e tudo mais, leva Maria com ele
obedecendo a ordem. Ele não deu desculpas nem para a ordem humana, nem para a ordem divina. Porque para a ordem divina, ele aceitou imediatamente. E a ordem humana, que era fazer o censo, ele obedeceu. Porque muitas vezes é através das ordens que regem a nossa sociedade, das ordens divinas que regem o universo, que nós conseguimos jorrar a luz que viemos jorrar. Ou é através desses momentos em que nós nos encontramos diante com a luz de nosso Pai, que vem nos abençoar. E José e Maria vão para a estrada. E nessa estrada passam por inúmeras dificuldades. Vocês imaginem bem, naquela época as pessoas mais simples, mais humildes, tinham sandálias daquele couro cru, que nem sempre é macio. Eles não tinham camelos para viajar, eles tinham um burrico. E Maria sentada no lombo desse burrico, vocês imaginem bem grávida, balançando ali, naquele sol escaldante, com calor, não tinha caixa térmica para levar nada geladinho, então a comida também era difícil. Como as cidades estavam cheias e todo mundo viajando, eles passavam por dificuldades, até por fome eles passavam. Mas eles não fugiam à ordem divina e nem à ordem humana. Eles não inventavam desculpas e assim fizeram o que havia de ser feito. E quem estava protegendo os dois? O anjo Gabriel ia seguindo e protegendo. Aí, o que aconteceu quando Maria começa a ficar muito cansada e José percebe que o final da gravidez estava chegando e que ela poderia estar entrando em trabalho de parto? Ele começa a bater de casa em casa pedindo hospedagem. E o que houve ali? Um conjunto de desculpismos. Todos fecharam a porta para o nascimento de Jesus. Todos deram desculpas, vendo aquela pessoa grávida, vendo aquele burrico, aquele homem, e não abriram as suas casas para aquela menina que daria a luz ao governador do planeta. Não tinham olhos de ver, não tinham ouvidos de ouvir, não escutaram sábios, não observaram que aquela igreja, aquela estrela grandiosa estava se aproximando ali daquela cidade, daquele povoado, daquele bairro. Os desculpismos foram muitos. Não posso, aqui eu não tenho onde colocar vocês. Não posso, a minha casa está cheia. Não posso, estou aguardando outros parentes. Não posso, eu estou sem lugar e sem comida. Não posso, vá na próxima. E os desculpismos foram acontecendo. Até que uma pessoa falou, aqui eu não posso, mas eu tenho ali no fundo, como se fosse assim, uma espécie de uma grutinha, né? Onde a gente guarda os animais, as ovelhas, se quiserem ficar lá, naquela estrebaria, que é uma espécie do nosso curral, vocês podem ficar. E naquele momento José se viu sem saber o que fazer, mas intuído pelo anjo Gabriel, aceitou aquela hospedagem. E ali a gente não sabe se nós oferecemos isso ou se estava no planejamento, claro, né? Que Jesus escolheu e foi que ele sabia que nós ofereceríamos a manjedoura. Então ele já havia se planejado para poder nascer na manjedoura. E nasce Jesus. E lá no campo tem os pastores que estão cuidando das ovelhas e que recebem a mensagem de Gabriel. Vão ver, o Messias nasceu, a profecia se cumpriu. E eles vão visitar ali Jesus nascido. A gente não sabe, bons pastores, talvez ajudassem até José a descansar, a cuidar, né?
tocados pelo coração, porque se eles foram tocados pelo anjo, de alguma forma necessitava a presença deles lá. Gabriel não ia falar isso sem um motivo. Então, às vezes, esses pastores puderam ser os ajudantes daquele momento de José, de Maria, no descanso, na vigília, para que nada de ruim acontecesse ao bebezinho. E embrulhado em pano simples, nasce o governador do planeta encarnado. Colocado ali na manjedoura, aquele coxo onde se colocava animais, alimento para os animais, e simbolicamente ele vem ser o quê? O alimento das nossas almas, porque ali estava deitado naquela manjedoura o alimento dos nossos vazios, das nossas angústias, de tudo aquilo que nos deixa pequenos. E aí, lá longe, observando a estrela, estavam sábios, chamados de reis magos, ricos, sábios, começaram a ler o céu, liam as escrituras, sabiam que Jesus estava para chegar, o Messias, e eles perceberam que o Messias, aquele da profecia antiga, estava nascendo. Eles seguem a estrela e conseguem chegar até aquela estrebaria e levam homenagens àquele que seria o Rei dos Reis, mas que se transformara no berço mais iluminado de toda a terra de todos os tempos. Aquele que dividiria a história em duas partes, antes do seu nascimento e depois do seu nascimento. E aí, mais uma vez, os reis magos estão ali e não entram com desculpas. Será que é essa estrela mesmo? Ah, eu vou esperar chegar a notícia, porque de repente a gente faz uma caminhada dessa, uma viagem dessa não vai ser nada. Não, vamos ver isso, vamos esperar alguém voltar e contar para nós. Não houve desculpas. Eles tiveram a vontade, a boa vontade de irem homenagear aqueles que eles acreditavam ser o Messias Salvador. E chegam até lá, homenageiam. E depois eles voltam. E voltam por outros caminhos para não chamar a atenção dos poderosos que poderiam ficar com a pulga atrás da orelha para garantir a segurança de Jesus. E mais uma vez, Jesus está tranquilo e vem o anjo Gabriel, pedindo que José levasse Maria para um lugar seguro, porque haveria ali atos insanos e que poderiam colocar a vida do em perigo. E José, guiado por Gabriel, sai. Quando mandam matar as criancinhas com menos de 2 anos, porque haviam descoberto que o Messias estava para nascer ou tinha nascido há pouco tempo. E acontece essa atrocidade naquelas cidades, naquele reino. Mas Jesus precisava sobreviver e foi protegido por José e por Maria. Novamente, José não deu desculpas para anjo Gabriel. Não, eu tenho que voltar para minha casa, não posso, estou muito atolado de trabalho, tem muitas encomendas para o castelo na minha carpintaria. Olha, eu não posso não, porque vai ser uma viagem mais longa ainda para Maria. A gente está longe de casa há muito tempo, eu não tenho dinheiro, a gente nem se preparou. Não. José obedece o anjo Gabriel, confiando que teria recursos para poder executar a vontade do nosso Pai Deus. E assim, Jesus é salvo. E depois de um tempo, eles voltam a Nazaré. E Jesus volta para aquela cidade pequena. Ele que poderia ter escolhido qualquer palácio para reencarnar. Não, ele escolhe a simplicidade. E ali
ele começa a sua missão. Primeiro, sendo filho de José e Maria, ele que agradou os doutores da lei, poderia ir para o templo, estudar, fazer uma carreira importante, dinheiro, mudar a vida dos seus pais no luxo, no conforto. Ele nega tudo isso. E ele continua simplesmente como carpinteiro, igual a José. A vida vai passando e Jesus começa a chamar as pessoas para trabalhar com ele, para levar a boa nova a todos os povos que ele conseguisse. Muitos foram as pessoas que deram desculpas. Mas Jesus sabia que muitos dos convidados não dariam desculpas, como Madalena, que deixou tudo para trás e foi segui-lo. E os seus apóstolos deixaram famílias, deixaram negócios e foram segui-los. Pessoas que ele enxergava no meio de tantas, como aqueles que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir. E assim foi durante toda a sua vida. Em nenhum momento Maria entrou com desculpas para poder tirar Jesus da sua missão. Em nenhum momento José quis brilhar mais que Jesus. Não. Foram calorosos, afetuosos, conscientes e praticavam ali o verdadeiro amor. Assim Jesus fez, nasceu, viveu e morreu por amor. Ele poderia ter saído desse Calvário, mas ele não fugiu do Calvário, porque ele tinha consciência que ele necessitava da manjedoura para começar a sua missão e do Calvário para terminá-la. E aí nós pensamos, como que nós estamos diante dos convites feitos por Jesus? Esse mestre que falava que tudo que fizermos aos pequeninos, a ele estaríamos fazendo. Será que nós estamos usando desculpas para Jesus? Para não praticarmos o bem, para não nos amarmos? Os fariseus condenavam o mestre por trabalhar nos sábados, porque ele curava aos sábados. E os sábados deveriam ser dias mortos, sagrados, sem fazer nada. E Jesus curava nos sábados. Eles condenavam Jesus por muitas vezes não fazer todo o ritual. E Jesus, do jejum e tudo mais. E aí, Jesus falava que o que é complicado não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. E assim Jesus foi tentando ensinar para este povo que não o obedecia de pronto e que não conseguia entender a sua mensagem, que se sentiram ameaçados por ele e que decidiram soltar Barrabás e crucificar o mestre. Por isso que hoje, a 9 dias do Natal, nós precisamos parar e refletir. Quais as nossas desculpas que nos impede de nos amarmos, de amarmos o próximo, de amarmos a Deus? Por que não assumimos o nosso amor por Jesus? Por que somos constantemente convidados, quase convocados e sempre dizemos não? Por que estamos ainda conscientes do nosso papel nessa transição? Conscientes do nosso papel nessa mudança que a Terra precisa de operar para que o amor vença o ódio? E por que estamos tão inoperantes? Por que não nos esforçamos para uma vida familiar mais harmônica? Por que não nos esforçamos para um sorriso ao doar um pão para o mendigo? Por que não trabalhamos confeccionando objetos, roupas, para aqueles que nada têm, quando temos o recurso da máquina, da linha e do tecido? Por que não visitamos aqueles infortunados e levamos um alimento
Por que usamos a pandemia como desculpa para não fazermos nada, se temos a chance de doarmos, de transferirmos um dinheiro para aqueles outros que vão comprar? Por que não pegamos os brinquedos encostados nos nossos lares, as roupas, os calçados, e juntamos isso para poder fazer felizes as crianças que nunca viram uma boneca, as pessoas que têm que trabalhar e de repente não têm uma troca de roupa adequada? Por que nos escondemos atrás de um crucifixo no peito e não deixamos que a manjedoura nasça no nosso coração? Por que ainda inventamos desculpas de falta de tempo, de falta de qualidades, de virtudes, para trabalharmos na seara, se não seremos os governadores, mas seremos aqueles que farão a faxina para que o mestre possa atuar? Porque diante de tantos exemplos como Joana de Cusa, Lívia, Madre Teresa, Gandhi, Chico Xavier, Divaldo, Francisco de Assis e tantos outros, tantos exemplos, por que não fazemos nada que possa honrá-los? Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e não encontram outra providência restauradora que não seja as próximas reencarnações. Vamos plantar o bem, a luz, o amor, para que possamos ter novas encarnações de paz, de amor e de ventura. E aqui, numa página chamada Ordem e Luz, do livro Sentinelas da Luz, da editora Cultura Espírita União, tem um parágrafo aqui. O casal de Nazaré não apresenta desculpas a fim de evitar a obrigação devido à ordem. Jesus não apresenta condições especializadas para se oferecer às criaturas. Daí inferimos que não se deve viver sem ordem em parte alguma, observando-se, porém, que esta ordem nunca possa excluir o bem, porque, antes de tudo, quando é respeitada, é o justo caminho por onde a luz se manifesta. É a ordem interna que nós devemos nos dar, para que possamos fazer o bem, para que possamos evoluir, aprender, para que possamos colocar o amor em prática através da caridade. Pensemos, reflitamos e mudemos esses aspectos de desculpismos que atrasam em muito a nossa evolução espiritual. Porque onde tem desculpas, o amor é menor. Aquele que ama incondicionalmente não consegue dar desculpas. Ele vai agir. E para finalizar, como eu falei para vocês, eu gostaria de ler uma mensagem de Natal e queria que todos vocês pudessem fechar os seus olhos, aqueles que desejarem, se concentrarem para a prece final do nosso momento de estudo e oração. Sentindo a presença de Jesus, comemorando internamente o nascimento deste que é o nosso modelo e guia, e que possamos sim comemorar o Natal, fazer renascer o Natal nos nossos corações, sem nos preocuparmos com Chester, com o Peru, mas nos preocupando em expandir essa luz que habita dentro de nós para todos aqueles que nos cercam.
Vamos orar, meus irmãos. Mensagem de Memê, psicografia de Chico Xavier. Ao clarão do Natal, que em ti acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma. Alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento, qual se trouxesses uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é Jesus, Jesus, o amigo fiel que volta. Ainda que não quisesses, lembrar-lhe-ias hoje os dons inefáveis, ao recordarem as canções maternais que te embalaram o berço, o carinho de teu pai, ao recolher-te nos braços enternecidos, a paciência dos mestres que te guiaram na escola e o amor puro de velhas afeições que te parecem distantes. Contemplas a rua, onde luminares e cânticos lhe reverenciam a glória. Entretanto, vergaste ao peso das lágrimas que te desafogam o coração. É que ele te fala no íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalho aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem desanimados e luz para todos os que jazem nas trevas. Não hesites, não hesites. Ouve-lhe a petição e faze algo. Sorri de novo para os que te ofenderam. Abençoa os que te feriram. Divide o farnel com os irmãos em necessidade. Entrega 1 minuto de reconforto ao doente. Oferece uma fatia de bolo aos que moram sozinhos, sob ruínas e pontes abandonadas. Estende um lençol macio aos que esperam a morte, sem aconchego do lar. Cede pequenina parte da tua bolsa aos auxílios às mães fatigadas, que se afligem aos pés dos filhinhos que enlanguecem de fome, ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprendemos pouco a pouco a estar com Ele em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Mestre Jesus, gratidão pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Neste momento em que saudamos o teu nascimento, nos colocamos espiritualmente de joelhos em gratidão e, ao mesmo tempo, rogando as tuas bênçãos de proteção e de amor para nós, para todos os nossos familiares, amigos, para as pessoas que trabalhamos juntos, para os seus irmãos que vivem no desconsolo das ruas, dos asilos, orfanatos, prisões, aqueles que se encontram doentes nos hospitais, aqueles que se encontram perdidos nas sombras internas, aqueles cuja arrogância e orgulho não te deixam enxergar a grandeza de ti, Mestre querido. Abençoa-nos hoje que as suas falanges do bem possam cuidar de cada um de nós, tratando o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso eu. Que possamos nos sentir renovados e que a tua presença, Mestre querido, possa nos deixar plenos de gratidão pela vida que temos, plenos de felicidade por vivermos em sociedade, plenos de harmonia por fazermos morada à alegria,
plenos de compaixão para todos aqueles que se encontram na solidão, plenos de amor e de bondade para todos nós que de alguma forma te conhecemos através da história, através do cuidado, através da tua presença sempre presente nos nossos corações. Abençoa todos nós, seus irmãos, mestre querido. E assim finalizamos mais um momento de estudo e oração, dizendo obrigada, Deus. Obrigada, José, obrigada, Maria. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos que estão aqui conectados, acompanhando o nosso estudo e oração. Muito obrigada, que assim seja. Pois bem, meus irmãos, finalizamos então o estudo de hoje com muita gratidão, muita alegria. Obrigada demais pela presença de vocês. Amanhã, quinta-feira, o nosso estudo e oração ocorre às 18 horas. Lembro a todos que dia 24 de dezembro, às vésperas do Natal, nós teremos o nosso estudo e oração às 18 horas, onde faremos a nossa prece para abençoar a todos nós, encarnados e desencarnados, e aos nossos lares. Muito obrigada, meus amigos, meus irmãos queridos. Peço que, por gentileza, divulguem o nosso canal, deem like e nos ajudem nesse projeto de amor para que chegue a tantos corações quantos possamos auxiliar nesta fase em que nunca tivemos tanta tecnologia, tantas maravilhas materiais e tantos vazios existenciais. Que nós possamos ser essa corrente de amor, de luz, e que possamos, com a nossa força, fortalecermos aqueles que não encontram forças para viver. Que sejamos unidos em todos os momentos, com gratidão, com responsabilidade, com amor, com doçura e com alegria de viver. Que assim seja. Até amanhã, queridos amigos e amigas, às 18 horas. Se Deus quiser, e eu sempre brinco, Ele há de querer. Até amanhã.